11h em ponto, conexão aberta com o Estúdio B. Hoje quem tá no comando aí? O Trio Ternura, Cirine. Trio Ternura, isso. Valu aí Somos uma cooperativa de jornalistas esportivos. Olha, cooperativa, depois da entrada do Daniel, não tá muito bem na fita não, hein? Não tá muito bem não. E aí, gente, o que tem de bom hoje? Ô Cirine, hoje não há como, né? O assunto principal do Band News na área é o aniversário do Atlético, 117 anos, e a gente vai falar muito a respeito deste momento que vive o Atlético na temporada 2025. Iremos falar também de eliminatórias. Hoje tem um tal Argentina e Brasil, e é claro, também iremos falar a respeito do Cruzeiro, Pedrinho e as suas falas sempre que reproduzem boas discussões a respeito. Boas manchetes. Valeu, Valu. Vou ficando por aqui, Valeu. gente. Um beijo, até amanhã. Você ouviu Band News Minas, primeira edição. Oferecimento Tauá Resort Convention Caeté. O lugar certo para o seu evento é aqui. Auzenco, desafie as possibilidades. Agora, Band News na área Minas. Oferecimento Cicobi, patrocinador oficial do Campeonato Mineiro. Boa, hein? Ah, saudade. Eu já baixo aí legal, bom, hein? eu já fui bom nisso, hein? Você é bom ainda, meu filho. baixo ali. Eu vou comprar um baixo pra mim, cara. Faça isso. Vou comprar. Faça isso. A música Vou tem que comprar. estar sempre correndo em suas vezes. Tem, o maior tem. arrependimento que eu tenho na minha vida é de não ter aprendido a tocar nada. Ah, é em E tempo eu amo ainda. rock and É em roll. tempo ainda. Eu posso ali, eu não sou professor, é minha mãe e o meu irmão, né? Mas algumas lições a gente pode passar. Eu sinto muita falta, eu fico vendo a vibe do Luiz Carlos Júnior tocando contrabaixo hoje. Eu vou tocar um pouco de White Snake. Ele senta lá e toca os rocks dele. Toca, né? Ele E eu posta curto, direto, cara. ele E posta. aquilo é gostoso, você colocar a música ali e ir acompanhando. Quem toca algum instrumento sabe do que eu tô falando. Bob Pessoal, Faria também é um grande guitarrista, músico e jornalista. essa trilha é muito boa do Band News na Muito área. boa mesmo. Pessoal, a Ó o gente tá Murilo aí, começando ó. grande, Murilo, tenho certeza. Aos olhos do chefe. É, aos olhos do chefe. Será que o chefe... Tô falando aqui da trilha do Band News na Ele quer área. dar pitaco no negócio. que Ah, nós eu vamos acho que fazer ele. aqui hoje. Não, eu acho que ele quer participar. sim. Senta Ele aqui, quer. participa com a gente. Puxa a Puxa cadeira uma ali, cadeira, ó, querendo dar e pitaco senta por naquele ali, fica à negócio. vontade. Só vou fiscalizar as opiniões. Não, eu acho que Ah, você é o tá aqui por um fiscal. motivo especial. E o Valu sabe desse motivo. É o fiscal de opiniões. Gente, bom dia, tá começando o Band News na área nesta terça-feira. E eu já quero de cara aqui convidar a você a participar de hoje, porque o Band News na área coloca você na pista, isso mesmo, coloca você na pista no sorteio da Meia Maratona de BH, a Meia Maratona que promove a sua 16ª edição no dia 1º de junho. E para participar, para concorrer nesse sorteio, é muito fácil. Você vai nos assistir aqui no Band News na área, se inscrever no canal do YouTube e depois vai dar um like nessa live e nos mandar o print através do WhatsApp 31992138343 992138343. Não se esqueça, é importante você deixar o seu like e também nos mandar o print. Tiago, bom dia, tudo bem? Bom dia, Valuzinho. Bom dia, Elton. Bom dia a todos os nossos ouvintes aqui no Band News na área. Dia importante, né? Dia do aniversário do Atlético, torcedor atleticano muito feliz, muito satisfeito com o início de temporada da equipe. E também dia de Brasil e Argentina, Argentina e Brasil. Dia de colocar em prática tudo que o Rafinha disse pro Romário. O coraçãozinho do Thiago está apreensivo, mas a gente começa o Band News na área dessa terça-feira, 25 de março. O assunto não poderia ser outro. Iniciamos falando do Atlético.
Hoje, dia 25 de março de 2025, o Atlético completando 117 anos e o seu torcedor celebrando desde as primeiras horas desta terça-feira a fundação do Atlético em 1908, também no dia 25 de março, é claro, e hoje é aquele dia que o torcedor atleticano se reúne para comentar de conquistas, de jogos históricos, de ídolos, e aqui no Band News na área não será diferente, também faremos esse exercício. Elton Novaes, Thiago Fernandes, o Atlético completa 117 anos. E o torcedor atleticano, como já virou uma tradição, né, já fez a sua festa na porta da sede do Atlético, né, na virada do dia 24 para o dia 25, já virou uma tradição. Nesse mês de março, o torcedor do Atlético vai para a porta da sede do Atlético e faz uma grande festa em comemoração ao Atlético. E é um grande clube. É um clube que merece todas as glórias, todos os parabéns, porque tem uma torcida marcada por diferentes situações, principalmente de dificuldades, forjado em grandes injustiças dentro do futebol, que penou bastante, que lutou bastante para conquistar seu lugar e suas glórias. Eu acho que até que o torcedor atleticano, em determinado momento, valoriza pouco algumas coisas que o Atlético já construiu. Eu gosto sempre de lembrar disso, de dar um puxão de orelha no torcedor do Atlético, principalmente a nova geração que não busca estudar um pouco a sua história, como foi o Atlético. Há muita luta e há muita informação passada junto à CBF, documentada. O Atlético teve a confirmação de um título, né, o de 1937, que está até no hino do Atlético, que é o de campeão dos campeões, naquele momento, naquela situação, que o Atlético era um título grande, um título importante, tinha sua importância histórica dentro do momento histórico da década de 30, da década de 40, então foi valorizado, como outros grandes títulos são valorizados. Eu puxo a orelha do torcedor atleticano nesse dia do aniversário, né, para lembrar e valorizar um pouco mais a Copa Conmebol. Por que eu falo da Copa Conmebol? A Copa Conmebol, hoje, ela é uma sul-americana. Nada mais é que uma sul-americana. E hoje, quando a gente vê o recorte dos clubes que vão para a Copa Sul-Americana, naquela época, esses times não passariam nem na porta da Copa Conmebol. Por quê? A Copa Conmebol de 1992, o Atlético só entrou nela, na disputa dela, porque ele foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro de 1991. Hoje, quem é terceiro colocado vai com glórias para a Libertadores. Fase de grupos. Para a fase de grupos da Libertadores, vai sendo valorizado. Em 1997, quando o Atlético também conquista a Copa Conmebol, ele tinha sido quarto colocado no Campeonato Brasileiro de 1996. Isso não é pouco. Isso hoje a gente valoriza muito. Então por isso que eu falo que naquela época, naquele recorte de tempo, era uma competição forte. Ela foi se desvirtuando e perdendo a sua força pelo desleixo da Conmebol. Acho que a criação da Mercosul, pelo desleixo, pela falta de cuidado. Quando você cria uma concorrência dentro de uma competição continental, você perde o seu valor. E só é importante frisar, Elton, até em cima do que você está falando, é óbvio que tem relevância a Copa Conmebol, eu concordo contigo. A Mercosul é criada em 98. Sim. Então o Atlético vence a última Conmebol em 97. Isso. Então, quando o Atlético vence a última Conmebol, ainda não tinha disputa da Mercosul, né? Exato. E depois a Conmebol foi perdendo o seu valor. E hoje a gente vê uma Copa Libertadores inflada, com vários times que até o oitavo tinha possibilidade de ter ido, né? O oitavo foi, que é o Bahia. O sétimo que não entrou, que era o Corinthians. A Copa Sul-Americana com times que vão do 9º até o 14º, né? Então, assim, que o torcedor atleticano faça reflexões, valorizem mais a instituição que ele tem, que é tricampeã brasileira, que tem 2 Copas do Brasil, que tem uma Libertadores e que tem 2 Copas Conmebol. Tem que valorizar isso. Parabéns ao torcedor do Atlético, principalmente ao torcedor das antigas, que não passou um período de seca, passou um grande período de seca, de dificuldades, de zoação,
Né? Em termos de títulos, nacionais, de maior relevância, expressão. Isso. Né? Porque isso. o campeonato regional tem expressão. Tem expressão, tem seu valor, tanto é que o Atlético na atual temporada Thiago comemora... já soltou uma risada, mas é assim, o futebol, Thiago, eu não tô ele vendo, tem não, só, eu botei a mão no rosto. Pois é, mas eu entendo o gestual como bom. É porque as curiosidades do mundo da bola, é porque tudo, gente, tudo, a história, ela não se inicia no ano 2000. A história, ela é gigantesca. Até a década de 80 o estadual era relevante. Ela tem que ser valorizada. Olha só que curiosidade. Quando a gente vai fazer um estudo sobre a Libertadores, a Copa Libertadores, por que nos primeiros anos somente o Santos foi campeão da Libertadores? Por quê? Primeiro, que tinha um gênio jogando. E segundo, o Santos era um time tão forte, tão capaz, que tinha a possibilidade de jogar um campeonato paulista e ainda disputar a Libertadores, porque outras equipes não davam o mesmo valor para a Libertadores que davam para o próprio campeonato paulista. Então a gente via os argentinos colecionando Libertadores e os brasileiros, de certo momento, virando a cara. Os brasileiros não tinham entendido a importância da Libertadores. Quando passaram a entender, começou a passar o cerol na competição. Então o torcedor atleticano, nesse dia, comemore bastante, valorizem os 117 anos de história de um clube que é um dos maiores do continente. Tem uma torcida hiper, mega, thunderpole apaixonada e que deve muito valorizar todas as conquistas. Olhar para todas as conquistas com grande valor. Uma coisa Parabéns, Clube Atlético Mineiro. Eu nem acho que isso deveria ser pauta, mas já que eu sou chato, eu vou fazer pauta. Eu acho tão chato essa questão do título de 37, e não só do título de 37, tá? Eu incluo os Robertões e Taças Brasil. Serem reconhecidos como campeonato brasileiro. São campeonatos importantes à época. A Copa dos Campeões de 37, a Taça Brasil que o Pelé ganhou, o Robertão que o Palmeiras Cruzeiro também ganhou a Taça Brasil. A Taça Brasil, o Cruzeiro ganhou. Então assim, eu acho que deviam ser Taça Brasil, Copa dos Campeões e, cara, brasileiro, a partir de quando virou brasileiro. Thiago, vejo assim. Sim, me soa como politicagem. E tá tudo certo, velho. Tá tudo certo. Nós vivemos uma era da politicagem. Exato. Pegou e acertou tudo e colocou tudo no mesmo pacote. Mas uma vez eu perguntei pro Piazza se ele se considerava campeão brasileiro. Ele não eu me considero campeão da Taça Brasil. Não, mas assim... Não, mas você tá entendendo? O brasileiro da época. O brasileiro... Tá tudo bem ser o brasileiro porque tinha diferentes pesos. Tinha um Robertão e tinha a Taça Brasil. Pois é. O grande problema é, por exemplo, o Palmeiras ganhar um Robertão e uma Taça Brasil no mesmo ano e ser bicampeão brasileiro no mesmo ano. Aí não é, né? Eu acho que devia ser melhor estudado isso. São pesos diferentes. Enfim, mas seguimos. Bom dia, pessoal. O Elton falou da importância diferente dos estaduais, né? Em 79, Corinthians, São Paulo, Santos e Portuguesa abriram mão de jogar o Brasileirão porque não tinham datas. Eles preferiram jogar o Campeonato Paulista que jogar o Campeonato Brasileiro, que naquela edição teve 94 times. Todo mundo jogou aquele campeonato. E o Inter foi campeão e muito bem campeão. É isso, e a gente vai seguir então aqui, fazer aquele exercício que o torcedor atleticano gosta, o torcedor. Os caras vão xingar a gente, não tem problema, né? A gente gosta. E no meu caso, né, vai sobrar pra mim, o que Cruzeirense tá dando pitaco, né, no time histórico do Atlético nesse dia de aniversário, mas é isso, né, eu também... eu ainda sou um ser humano, né? Eu preciso de opinar. Eu já te falei sobre isso, Valor. Você é um jornalista que se declarou cruzeirense. Você não é um cruzeirense que é jornalista. É diferente. Você é um jornalista que se declarou cruzeirense. E, mas você é um baita jornalista. E por sinal, um baita jornalista. Você é chato, bem chato. Bem murrinha, mas você é bom jornalista. Então, né? Excelente jornalista. Ele é chato. Ele é difícil de lidar. O Thiago tá fazendo igual. Você lembra daquele episódio? Você lembra daquele... Tem um episódio do Chaves. Falando só Madruga. Isso, a Chiquinha. A dona Florinda tá lá e ela começa a falar, tá certo que ele é um velho, desarrumado, não tem trabalho, anda mal vestido. Mas é meu pai. Uma lombriga. Aí o seu Madruga começa a bater assim, tá bom, filhinha. Tá bom. É mais ou menos eu com o Thiago. Tá bom, Thiago, obrigado. Então, vamos lá então, começar. Você que tá aí ligado no Band News na área, torcedor atleticano. Pode dar seu palpite. O aniversário do Atlético neste dia de 117 anos.
Vamos montar aqui a seleção do Atlético de todos os tempos? Então vamos lá, vamos começar? Cara, vamos quando começar? é todos os tempos é complicado. É complicado. É complicado. Mas O que eu não vi, você eu queria uma tenho coisa dificuldade, fácil? mas- É porque a gente vai trabalhar também com história. É, claro, Né? Com claro, história, com história. E o que os E nossos só pra dizer pais, assim, eu não avós, falei, eu tios... discordo sim. de vocês dois completamente com relação à consideração. A discussão não é essa, a discussão de, brasileiro, então eu discordo completamente de vocês dois, né? Porque não tinha nomenclatura se tinha algum campeonato São no relevantes. Brasil. Não, Só não são campeonato brasileiro. não são escoceses aqui, a camisa do Daniel, Não, né? são Porque Copa eram dos disputados Campeões no e Taça Brasil. Brasil, Mas eles eu não chamam vou assim. ter, nós não teremos essa conversa essa hoje. discussão é outro A dia. conversa hoje tá aí, ó. Começamos pelo gol atleticano. E aí, hein? Cafunga, João Leite, Tafarel ou Vitor? Não, Eu vou deixar... tem uma resposta certa. Eu vou deixar o Thiago Fernandes começar. Não, eu acho que essa divide opiniões. Eu não acho, não. O gol divide opiniões. É, claro, você vai colocar um peso. Eu também entendo e acho eu que também vou nesse. O título pesa muito, cara. Pesa demais. Então, por isso eu vou de Vitor. Pesa demais. É o que eu falo quando a gente vai falar do Cruzeiro. A gente discute a situação de... Melhor ou pior? É o melhor ou maior? o maior? A gente discute a situação de Dida e Fábio. Eu me rendi ao valor. É o Dida. Mas eu vou de Vitor, não tem como. Vitor. Eu também vou de Vitor nessa. E assim, talvez o Vitor seja o pior dos quatro. Pior, tecnicamente, dos quatro. Eu não acho que o Vitor seja melhor que o Tafarel e não acho que o Vitor seja melhor que o João Leite. O Cafunga eu não vi nem vídeo, posso nem falar. Mas o Tafarel e o João Leite, o Tafarel eu vi o Tafarel pegando e o João Leite eu vi vídeo. Aqui, eu acho que o Vitor é o pior dos três. Eu vou falar uma coisinha, só uma coisinha. coisinha. Nessa lista, pra mim, já entra o Everson, tá? O Everson é um dos maiores goleiros que passaram na história do Atlético. É um dos maiores goleiros dos que passaram. quatro ali, quem você tiraria, Elton? Então, pra colocar o Everson. Eu tiraria o Cafunga, porque eu realmente não vi nada. O João Leite eu vi muito. O Tafarel nem se fala. E o Vitor eu trabalhei, né? Trabalhei em campo acompanhando o Vitor. Eu tiraria o Cafunga e colocaria o Everson. Tá? Os atleticanos das antigas que me perdoem, mas é assim que funcionam as coisas. Eu até pra homenagear póstumamente meu primo Maurício, grande atleticano e pai do Paulinho, que deve estar nos escutando. Paulinho, meu primo, sempre nos escuta. Um abraço, Paulinho, também atleticano. O Maurício, eu era criança e ele já adulto, ele era aquele adulto que tinha paciência de jogar bola com a criança, né, meu primo Maurício. Cara, tudo do Maurício era João Leite. Então, assim, ele venerava o João Leite. O João Leite. Então, até para homenagear um primo meu atleticano, que foi uma figura muito importante na minha infância, tudo do Maurício era João Leite. Chutava, aí ele defendia, aquele negócio, defendeu o João Leite. Tudo dele era João Leite. Então, eu vou de João Leite. Então, lateral? Ganhou o Vitor, né? Ganhou o Vitor. Vitor, vamos. Deixa eu ir anotando. Eu vou anotando. Pra Vitor. Beleza. Lateral. Não. Aí foi pra. Lateral esquerdo. Começando pelo contrário, tá. Beleza. Quer começar, Valor? Ó, o Paulo Roberto aí. Nosso amigo Paulo Roberto. Grande Paulo Roberto. Eu vou de Paulo Roberto Prestes. Paulo Roberto Prestes. Você, Tia. Guilherme Arana. Galera, lembra de ler as opções, porque tem a galera do YouTube que tá vendo. Desculpa. Então, vamos lá. Vamos lá. É verdade, é rádio, pô. É rádio. Laterais. Perdão, é porque a gente tá tão acostumado com a televisão e a gente tá olhando pra televisão. Tá todo mundo vendo o que a gente tá vendo. Vamos lá, vamos pro rádio. Escuta. Laterais esquerdos de todos os tempos. 5 Neg, Paulo Roberto Prestes, Dedé ou Arana? Dedé ou Arana? Guilherme Arana. Arana. Eu vou de Prestes. Você vai de Prestes e eu vou de Arana também. Pronto, Arana. Achei que você ia de Dedê pra complicar e deixar o Daniel novo otário. A gente podia combinar de fazer mais isso e deixar eles se ferrarem. Agora vai pra lateral direito, Bruno? Zagueiro. Você começou pelo contrário então mesmo. Não, lateral direito. Então vamos escolher o lateral direito. Laterais direitos tem Nelinho, Getúlio, Humberto Monteiro e Marcos Rocha. Acho que meu voto vai surpreender nessa, viu, Elton? Vai surpreender? Quer então me vamos deixar por último? Lateral direito, quero. Essa aqui não, de verdade. Eu já vou escrever. Eu dou muito ponto. Parabéns, pro Marcos Rocha.
tá nessa lista, eu dou muito ponto pro Marcos Rocha tá nessa lista, porque ele ainda tá jogando né, no futebol brasileiro e já aparece em listas aí de laterais de todos os tempos. Mas o meu voto é no Nelinho, que foi um absurdo. Então, jogando pelo Cruzeiro e também jogando pelo Atlético. Ele consegue ser ídolo nas duas maiores instituições Eu não sei do se futebol. ele pode ser considerado ídolo no Cruzeiro, não, mas vou de Nelinho também. Ele é gigantesco. Nelinho é gigantesco. Eu já anotei, Nelinho. O fato de ser gigantesco, não sei se considera ídolo, mas enfim, Nelinho, vou de Nelinho. Nelinho. Lateral direito, então. Ó, por enquanto, nossa seleção só passando. Vitor no gol, Arana é o lateral esquerdo e Nelinho na lateral direita. E agora, os zagueiros. Escolher 2 direto? Murilo, escolhe opções. Escolhe a Murilo, Luizinho, Procópio, Osmar Guarnelli, Júnior Alonso, Hever, Léo Silva e Caçapa. Cláudio Caçapa. Caçapar, como diria o Dario Pereira. Caçapa. Gente boa, Cláudio Caçapa. Quem começa? Posso ir? Então pode ir. Escolhe 2 de uma vez. Cara, eu vou pela história, tá? Em um e o outro pelo que eu vi jogar. Eu vou de Léo Silva pela representatividade. Léo Silva pela representatividade na Libertadores. E por mais que eu quisesse votar no Hever, que eu acho que é um ídolo do torcedor atleticano, eu vou de Luizinho. Vou de Léo Silva e Luizinho. Valor? Léo Silva e Luizinho. Então foi unânime, viu? Léo Silva e Luizinho. Eu acho que o Thiago já deu uma explicação básica para isso, mas uma medalha de honra ao Hever. Léo Silva e Luizinho. Léo Silva e Luizinho. A gente segue agora o meio-campo, hein? Gilberto Silva, Cerezo, Pierre. Vamos montar como? Vamos montar com um volante ou com 2 volantes? Aí que tá. Eu quero dizer uma coisa pra você. A gente precisa de definir um caminho neste momento. Neste momento. Um volante. O Daniel Rosa disse que é um volante. Então, Daniel, manda. Eu vou contar uma coisa pra você. Eu tô com dó do Pierre nessa lista aí. Com dó. Já fomos xingados aqui no Zé no do YouTube. Monte, Cerezo, Gilberto Silva e Pierre. Pierre não engraxa a esteira de nenhum dos 3. Mas é pela representatividade da força, da entrega, da raça atleticana. O Pierre não cabe nessa lista. Vê o problema à vista, ó. O Pierre não cabe nessa lista. O chefe tá até vindo aqui pro estúdio pra o fim se aproxima com vista para o mar. Pra tentar entender o negócio do Pierre nessa lista. Eu vou de Gilberto Silva. Você vai de Gilberto Silva? Eu vou de Cerezo. Cara, tem um único nome possível, desculpa. É Gilberto Silva. Toninho Cerezo. Não, me desculpa. Cara, o Gilberto Silva jogou muita bola, mas o Toninho Cerezo... Não, mas não jogou mais que o Cerezo nunca, Thiago. Nunca. Mas é que jogou no Atlético, né? Não é que jogou na carreira. Não, Cerezo jogou no Atlético mesmo. No Atlético mesmo. Fique tranquilo com relação aos critérios. Respire. Pra competir com o Cerezo no Atlético, no Galo, eu acho que não dá, não bate. O quê? O Gilberto Silva com o Cerezo no Galo, o Cerezo foi muito grande. Muito grande, muito grande. Tem uma Libertadores de 2013 que você tá desconsiderando. Muito grande. Não tô tirando a importância dele, mas o Cerezo... Não, o Gilberto Silva tem uma importância histórica. Gilberto Silva foi pra Copa do Mundo jogando pelo Atlético, tem uma Libertadores de 2013... Tem muitas coisas que o Gilberto Silva... também chegou na seleção. Não na Copa do Mundo pelo Atlético. Sim, pela Copa do Mundo pelo Atlético. 82 ele era jogador do Atlético. O Paulo Martins. Jogador do Atlético. E perdeu a Libertadores de forma... Me equivoquei. Mas o Gilberto Silva tem uma Libertadores pelo Atlético e ganhou, e tava jogando uma Copa do Mundo em que ele foi campeão, inclusive, como titular da seleção brasileira jogando pelo Atlético. Ele era jogador do Atlético. Ele vai pro Arsenal depois daquela Copa do Mundo. Se a gente fosse colocar 2 volantes, eu acho que não teria problema nenhum, ele ia fazer parte. Beleza, mas a gente escolheu... Eu sigo preferindo o Gilberto Silva. A gente escolheu isso, então vamos seguir. Só falar do Paulo Martins, que está nos xingando, mas fique tranquilo, Paulo. Incrível, o Everson não está nessa lista. Desrespeito. Tá junto com o Eltinho. Tá vendo? Está lado a lado com o Vitor. Tem que respeitar. Todos respeitamos. Como que ele chama? Martins. Ô, Paulo Martins, a gente respeita Eu fiz a defesa aqui, cara. Eu fiz a defesa. Eu tô com você. Você. Eu adoro o Everson. Acho um bom goleiro. Um baita cara, mas... E agora os melhores meias, né? De todos os tempos. Isso. Aí vamos escolher 2 também, né? Ramon Menezes, Lola, Paulo Isidoro, Marcelo Oliveira, Zaratio, Nacho, Dátolo e Ronaldinho Gaúcho. Aí são 2? 2.
Pô, então por que a gente escolheu um volante só? Ah, porque a gente vai ter 3 atacantes. Um ponto direito, um ponto esquerdo e um centroavante. Ah, então, mas era melhor ter 2 volantes do que... sendo sincero, eu acho mais interessante ter uma seleção com Cerezo e Gilberto Silva do que com esses meios que estão aí. E olha que tem cara importante, o Marcelo é importante, o Paulo Isidoro é importante. Eu tenho é importante, o Ramon é importante. Eu tenho minhas coisas. Eu tenho os meus. Eu tenho os meus. Eu vou de Ronaldinho e Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira jogou absurdo de bola. É uma pena ele não ter conquistado o título do Campeonato Brasileiro em 1977. Sim, absurdo, tanto é só o pessoal aí procurar em vídeos o que foi o Marcelo ou bater um papo com uma pessoa mais antiga. O meu é Ronaldinho e Marcelo Oliveira. Mas estarei aqui defendendo o Gilberto Silva como integrante dessa seleção. Já passou volante. Já passou. O Cerezo ganhou. Eu sou Celso Rotiço. Eu quero jogar com 2 volantes. Vamos seguir a brincadeira. Vamos seguir a brincadeira do jeito que a produção, a nossa maravilhosa produção do Bruno Morelli levantou. Tô discordando do Brunão só. Tá tudo bem, não tá, Brunão? Tô discordando só. Celso Rotista, resultadista, é contraditório. Não, o Celso Rotti não te entrega resultado? Que loucura, meu. Vamos lá, Celso Rotti campeão. Vai de Ronaldinho e Marcelo. Ronaldinho e Marcelo, e aí? Ronaldinho e Marcelo. Então pronto. Viva Marcelo Oliveira, grande Marcelo Oliveira. Ó, beijão pra você, Marcelo. Seguimos. Meias, depois Siga indignado com a ausência do Gilberto Silva. A vez do... Ponta esquerda. O Bruno, ele leu muito mangá. Ele leu muito mangá. Ele não começa do jeito que a gente normalmente fala. Vamos lá, goleiro, lateral direito. Ele lateral esquerdo. Então, beleza, a gente segue. Tá muito europeu. Muito europeu. Porque ano passado eu tava muito acostumado com a escalação do Milito. E o Milito divulgava a escalação do Galo da esquerda pra direita. Aí, Thiago, falou do Milito. Keno Marques, Éder Aleixo e Humberto Ramos. Que situação é essa, pô? Ou é um ou é outro? Eu vou começar, posso? Eu vou. Quem vai? Você? É? Marques Batista de Abreu. Éder Aleixo. Eu não dou conta de tirar o Éder de uma seleção Éder Aleixo todos os tempos. Eu não dou conta de conversar, esquece. Acho que deu uma exagerada. Não dou conta. Seguindo... 3 minutos falando com ele. Ponta direita. Hulk, Tardelli, Sérgio Araújo e Ronaldo. Ô, Brunão, você é muito safo, cara. Muito safo. Ele não colocou o Hulk no mesmo pacote. Tinha que botar o Hulk no pacote com outro cara. Você acha? Queria ver o que a galera ia fazer aqui. Não, ele aliviou a vida do atleticano, tá? Tá fácil, essa é a Hulk. Aliviou. Apesar do Tardelli ter uma história sensacional, sensacional com o Atlético, foi possível ver esse ataque. Esse ataque jogou, né? O jogo contra o Uberlândia, a estreia do Hulk com a camisa do Atlético, foi o Uberlândia mesmo, né? Foi o Uberlândia. Foi a estreia do Hulk. Primeiro jogo do Hulk, essa dupla aí aconteceu e o Tardelli deu uma assistência. Eu vou falar baixinho aqui, mas aí é o Tardelli. Não, eu vou... mas aí você tá tirando seu argumento, você não falou da Libertadores. Peraí, vamos lá. A discussão hoje pro torcedor do Atlético é se o Hulk é do mesmo tamanho do Ronaldinho e do Reinaldo. Nunca houve essa discussão com o Tardelli. Se ele é do mesmo tamanho do Ronaldinho e do Reinaldo. Aí pra mim também é o Hulk. Aí, ó. Hulk, já coloquei aqui também. Bom, e outro, o Hulk é protagonista em 2 títulos bem relevantes da história do clube. Não, sim, claro. Para a última Campeonato parte Brasileiro depois de 50 Esse é o último nome? É o último nome. Tem um amigo meu atleticano que vê essa tela aí, ainda bem que ele não está vendo, que ele ficaria bravo. Guilherme, Reinaldo, Dario, Guará e Mário de Castro. Aqui tem um aí também que não engraxa a chuteira dos outros, mas vida que segue. Grande. Dadá tem uma relevância importantíssima. Dadá, te amo. Você é demais. Né? Você é demais. O pior é o Dadá. Você é demais. Mas aí eu vou ficar com o Reinaldo. Tecnicamente o pior aí é o Dadá, mas o Reinaldo não tem como, né? O Reinaldo... A gente tá discutindo aqui quem são os maiores do Atlético. São 3, né? Ronaldinho, Reinaldo e Hulk. Reinaldo. Indiscutível. Esses precisam estar. Posso dar a escalação? Como que ficou? Tem o treinador ainda. Torcedores, calma. Essa do treinador, eu acho que não tá fácil. Não tá fácil, não. Tem um cara que é o maior da história do clube. Não tá, não.
Levi Coupe, Cuca, Barbatana e Tele Santana. Essa eu vou começar pra gerar polêmica. Polêmica! O maior treinador da história do Atlético, na minha opinião, é o Levi Coupe. Não é. Levi Coupe, abração pra você, viu? Um cara legal. Cara legal. Eu só quero que lembrem de mim como um cara legal. Levi Coupe, obrigado por essa frase. O Cuca é o maior treinador da história do Atlético. O Cuca não tem jeito. O Cuca nasceu pra treinar o Atlético. É o Cuca. Eu voto no Cuca também. Então pronto. Tá aí, o Cuca. Mas, Levi, eu votei em você, viu? Olha, eu só quero dizer que eu tô chateado com essa seleção. Podemos dar a escalação? Fica à vontade. Vitor leva 1, Nelinho 2, Leonardo Silva vem com a 3, Luizinho, camisa número 4 e Arana número 6. O meio-campo com 3 jogadores. Cerezo é o volante, Marcelo Oliveira e Ronaldinho Gaúcho. Éder Aleixo na ponta esquerda, Reinaldo centralizado e o Hulk lá na direita. Que timaço, hein? Que timaço, que história que carrega o Atlético. Torcedor atleticano, briguem e se divirtam com a nossa seleção, mas é não mais briguem, não. É um tratamento de zoeira, de brincadeira, da gente pegar e se divertir e homenagear o Atlético de alguma forma dentro do Band News na área. Qual aqui que pra é o gente maior bater jogador papo. da história do Atlético pra vocês? O maior jogador da história Boa, hein, do Thiago? Atlético? Pra fechar. Pra fechar, o craque. Quem que é o craque desse time? O grande craque desse time? Pra mim é o Gilberto Silva, mas ele não tá. Tô brincando. Eu tô indignado ainda com a ausência do Gilberto Silva. Gilberto Silva, você merecia também, tá? Meu grande amigo Paulo Vilhena tá lá triste escutando a gente agora. Você é o reserva imediato. Ele é o reserva imediato. Se a gente tivesse montado um time com 4-4-2, ele estaria, pô. Eu tiraria do Marcelo. Se fosse um time que tem que marcar de verdade. Se for um time que tem que marcar, você tira o Marcelo. Tiraria o Marcelo. Isso, Marcelo. Não que o Marcelo não seja importante, tá? Eu tô contrário. com você. É só que se fosse um time mesmo, vamos montar um time. 2 volantes, né? Todo mundo joga com 2 volantes. Gilberto Silva é aquele 12º jogador que todo jogo vai entrar. Todo jogo vai entrar. Ele era bom. Gilberto Silva foi um monstro. Sabe o que é? E ele jogou muito no Atlético, jogou muito no Arsenal. E quando voltou pra seleção, e quando voltou falando de time, e quando ele volta pro Atlético, ele é muito importante. Ele foi bem no Grêmio também. Não, e ele é muito importante na conquista da Libertadores. Você pode conversar com todos os jogadores, bater papo com todos os jogadores que participaram daquele time. Eles vão falar da importância que o Gilberto Silva teve no time campeão, principalmente no intervalo. A história do intervalo é muito legal. A intervalo do jogo contra... Eles não estão no mesmo nível, contra o Olímpia, Thiago, o jogo termina, o primeiro tempo termina 0-0. E o Gilberto Silva que chama o grupo antes de voltar pro intervalo, fala algumas palavras e entre elas fala: torcedor que está aqui hoje veio porque acredita em vocês. E vocês têm a oportunidade de entrar para a história. Cada um de vocês tem a oportunidade de entrar para a história do Clube Atlético Mineiro. Vamos entrar lá, vamos fazer a diferença que a gente vai ser campeão hoje. E fez a diferença. Então assim, às vezes palavras podem mudar a história de um clube. E o Gilberto Silva foi importante nisso. Assim, eles não estão no mesmo nível, os caras que eu vou citar, mas meus primeiros jogadores que eu gostava muito de ver como volante era o Djair. Lembra do Djair? Jair, sim. Jair jogou nos dois. Jogou nos dois. Cruzeiro e no Atlético. Eu lembro dele primeiro no Cruzeiro. E o Gilberto Silva, que eu também gostava muito de ver. Foi em 98 ele estava no Cruzeiro, e depois 2001 ele vem pro Atlético. 2001 ele jogou no Atlético, E aí, você levantou, você pariu, você tem que falar. Ronaldinho Gaúcho, pra mim é o maior jogador da história do Atlético. Tem uma justificativa? Tem, é Libertadores de 2013. Eu acho que isso pesa muito na história, história do clube. Pra mim pesa o fato do Reinaldo ser o maior artilheiro do Mineirão. Eu acho que tem peso pra caramba. É uma pena o Atlético com o Reinaldo não ter conquistado o título brasileiro de 1980, que foi por pouco, muito pouco. E a Libertadores de 81, a gente sabe o que aconteceu e o atleticano vai lamentar isso eternamente, o jogo lá do Serra Dourada. Muita gente vai me xingar, né, que eu não tenho lugar de fala, mas eu vou falar só o contexto da visão de um cruzeirense, né? O Atlético conquistou vários títulos importantes ao longo da sua história, vários campeonatos estaduais, o título brasileiro de 37, depois o Nacional de Clubes de 71, enfim, tem também as conquistas de Conmebol 92 e 97 e seguiu
durante muitos anos, foi ex-campeão mineiro de 78 a 83, mas da minha geração, e repito, né, todo mundo sabe que eu sou cruzeirense, não tem nenhum problema de falar isso publicamente mais uma vez, mas a campanha do Atlético na Libertadores de 2013, mais a campanha do Brasileiro, o Atlético poderia ter sido consecutivamente campeão brasileiro 2012, por muito pouco, não foi campeão brasileiro, e campeão da Libertadores 2013. E mais, eu sei, eu já vi alguns atleticanos não concordam com a expressão jejum, mas a gente fala de jejum de títulos a nível nacional e a nível continental. O Atlético viveu esse jejum de 71 até 2013. Então a gente está falando de 42 anos. E isso é quebrado de uma forma... O Ronaldinho Gaúcho, para mim, ele jogou de uma forma mágica a Libertadores. Menos o jogo da final. E mais, eu coloco o Ronaldinho Gaúcho não pela conquista de uma Libertadores. Eu acho que ele juntamente, ele foi o líder de virar a chave histórica do Atlético. Então, eu repito, cruzeirense, vendo essa história, e basta ver o que aconteceu ao Atlético a partir de 2013 para cá. 2014 vem uma Copa do Brasil em cima do seu maior rival, em cima do Cruzeiro. O Atlético chega mais uma vez em Copa do Brasil, 2016, 21 chega de novo. Eu acho que a geração comandada pelo Ronaldinho Gaúcho, na minha humilde opinião, de um cruzeirense aqui falando do Atlético, ele muda, ele coloca no clube não só uma conquista inédita, mas como a maior do clube, mas ele, para mim, definitivamente vira um período em que o atleticano viu o time passar muitos anos ser uma conquista nacional e internacional de expressão. Ele viu até, o atleticano viu as conquistas da Conmebol 92 e 97, mas a gente já declarou aqui o nível de relevância, então por isso eu coloco o Ronaldinho Gaúcho, tá, pessoal? Não me xinguem, é apenas... Mas eu tô 100% contigo, viu, Valor? Eu acho que eu acho que o Ronaldinho muda a história do Atlético. Eu também acho. Não é... O Atlético se torna um clube que disputa ainda mais e conquista títulos, né? Depois disso. Ele porque o Atlético tem alguns poucos antes, e de fato alguns poucos antes, e depois do Ronaldinho. Não, mas a minha questão não é essa. Dos títulos a nível nacional. Ele meio que vira uma página... maldita, Elton. Sabe, do brasileiro de 77, do brasileiro de 80, em que pese, eu não tô colocando de lado os fatores de arbitragem. Sim, mas ele vira... Mas o de chegar e não levar. Isso, da final do brasileiro de 99, tão perto, tão longe, ele assim, não é só ele, mas ele... de 2001. Isso, cara. Pô, aquele jogo do dilúvio lá em São Caetano. 85 contra então, Curitiba, eu acho pô. Que ele... Era só ganhar do Curitiba, ele tava na final. A geração dele ali em 2000 e comandado por ele, cara, Atlético e São Paulo é um dos jogos, assim, mais bizarros de uma atuação de um jogador de linha que eu já vi. Sério. E olha que eu assisti o Ronaldinho... Eu não marcava nada 2005, 2006. É um grande ídolo que eu tenho no futebol, já falei pra vocês sabem disso. 2005, 2006 eu não marcava nada pra ver o Ronaldinho no Barcelona. O que ele joga naquele Atlético e São Paulo... Cara, é uma coisa... parece uma criança brincando assim, com adultos. Tem um jogo também contra o Figueirense, que fica 6-0 pro Atlético no Brasileiro de 2012, e ele faz 3 gols e dá 2 assistências. Pô, foi o jogo da faixa, aquela faixa que desce de oração pra mãe dele, e que ele se emociona, faz o gol e se emociona. Então, assim, o Ronaldinho realmente tem uma história fabulosa com a camisa do Galo em tão pouco tempo, né? Se eu não me engano, são 89 jogos que ele fez com a camisa do Galo, ou seja, não chegou nem aos 100 jogos com a camisa do Galo, mas escreveu uma história absurda. Uma outra informação relevante na história do Ronaldo dentro do Atlético é que ele nunca perdeu jogando como mandante. Ele jogando em Belo Horizonte, defendendo as cores do Atlético, ele nunca perdeu. Então são números absurdos. Mas mais uma vez, parabéns ao Atlético aí pelos 117 anos. Sabe qual que é o meu gol favorito do Ronaldinho pelo Galo? É aquele contra o Arsenal de Sarandi. Também, cara, eu nunca vi aquilo no esporte. Ele deu uma chapada. Que ele se posiciona e dá uma batidinha, o goleiro assim... A bola vai em câmera lenta. Nem se tivesse 3 goleiros. Exatamente. Incrível, incrível. Eu estava
eu estava colado na placa de publicidade, que eu estava fazendo a reportagem do jogo, e esse jogo foi o jogo da confusão, e que os jornalistas ficaram até 2h30 da manhã ali no Independência, porque foi o jogo da briga, que os jogadores do Arsenal de Sarandi brigou com a polícia de Minas Gerais. Exatamente. Então, assim, foi uma confusão danada. Aquele dia eu fiquei até bem tarde, mas eu estava colado na placa fazendo a reportagem daquele jogo. Isso foi sensacional. Então, assim, tem boas histórias com isso aí. É isso, pessoal. Agora a gente vai para outro assunto. Hoje é dia de Argentina e Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogo... Quem que torce assim, Thiago? Não pode Thiago. Hoje nada de alento. Não pode não, Thiago. O Thiago não quer saber nada de alento. O Brasil entrando em campo, então, nessa noite de terça-feira, em Buenos Aires. Jogo que tem transmissão da Band News com narração de Marcelo Duó. E o Dorival Júnior parece que tem mudanças no time. O provável Brasil para enfrentar a Argentina deve ter o Bento no gol, Murilo na zaga, Joelinton e André entrando nos lugares, aí essa turma toda entrando no lugar dos cortados. Alisson, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães suspenso e Gerson machucado. O Wesley deve entrar no lugar do Wanderson e Savinho no lugar de João Pedro. É a primeira vez em 20 anos que o Superclássico da América não terá Neymar ou Messi. O Brasil ainda tenta quebrar alguns tabus, viu, Thiago Fernandes? Não vence a Argentina no Monumental de Núñez desde 95, quando venceu por 1-0, gol de Donizete Pantera. Grande Pantera. Desde então, são 4 jogos, 1 empate e 3 derrotas. A última vitória na Argentina foi no Gigante de Arroito, em Rosário, por 3-1 em 2009, sob o comando de Dunga. E o tabu é que a seleção não vence os hermanos, Thiago, desde 2019. Esse jogo de 95, no Monumental de Núñez, a gente tem que ver qual que era a camisa do Donizete. Se fosse a 11, acho que talvez não fosse, porque talvez fosse o Romário naquele momento, realmente não sei. Eu acho que o Romário não estava nessa seleção. O contexto histórico desse jogo específico. Pega a escalação. Olha qual era a camisa do Donizete, porque se for a 11, meu irmão... Enquanto vocês vão olhando, a gente vai ter gol dele ouvir hoje. agora, para você ter ideia do clima da narração aqui hoje, deste jogaço entre Argentina e Brasil, o gol de Vini Júnior, na voz de Marcelo Duó, que narra nesta noite na Band News.